A chuva intensa encharca o uniforme de Andréia quando o empresário viúvo Maurício para o carro e abre o guarda-chuva sobre ela. O choro dela na calçada escura desperta algo em seu coração vazio. Um gesto simples está prestes a mudar ambos. Maurício sentiu o peso da solidão, que carregava há 3 anos, se mexer dentro do peito, pois havia algo naqueles olhos desesperados de Andréia que o lembrava de sua própria dor, e pela primeira vez, desde que perdeu a esposa, ele não conseguiu simplesmente seguir em frente, ignorando o sofrimento de outra pessoa. A chuva continuava caindo com força, criando pequenos rios nas sarjetas e transformando a calçada em um espelho que refletia as luzes dos postes. Ele ajustou melhor o guarda-chuva, garantindo que ela ficasse completamente protegida, enquanto sentia a água escorrer pelos ombros de seu terno. O som da tempestade abafava os ruídos da cidade, criando uma bolha íntima ao redor dos 2 desconhecidos que o destino havia juntado naquele momento de vulnerabilidade mútua. "Entre no carro, por favor. Você vai acabar doente se ficar aqui", insistiu ele, abrindo a porta traseira do sedã preto. "Não se preocupe com o banco. É só couro. Pode ser limpo." Andréia hesitou, olhando para o interior limpo e seco do veículo, depois para seu uniforme encharcado. A vergonha a consumia, mas o frio era mais forte que o orgulho. Ela tremia tanto que mal conseguia falar direito, os dentes batendo uns contra os outros. "Eu não posso, senhor. Vou sujar tudo. E o senhor nem me conhece. Não sei por que está fazendo isso." "Conheço o suficiente", respondeu Maurício com firmeza, a voz carregando uma convicção que surpreendeu até mesmo a ele. "Sei que você trabalha no meu prédio há mais de 1 ano. Sei que sempre trata todo mundo com educação. E sei que ninguém merece ficar na rua numa noite dessas." Ela finalmente cedeu, entrando no carro com movimentos cuidadosos, tentando ocupar o menor espaço possível no banco traseiro. Maurício fechou o guarda-chuva, balançando-o para tirar o excesso de água antes de contornar o veículo. Quando se sentou no banco do motorista, imediatamente ligou o aquecedor no máximo, direcionando o ar quente para ela. O contraste entre o frio lá fora e o calor crescente dentro do carro criou uma sensação de abrigo que contrastava dramaticamente com a tempestade que rugia do lado de fora. "Coloque o cinto de segurança", pediu ele, ajustando o retrovisor para poder vê-la melhor. "E, por favor, me diga seu nome completo." "Andréia Santos Oliveira, senhor", respondeu ela, obedecendo e puxando o cinto com dedos trêmulos. Trabalhava no apartamento 1212. "Maurício Henrique Tavares." Ele se apresentou formalmente. "E você pode me chamar pelo nome. Somos apenas 2 pessoas conversando, nada mais que isso." O carro começou a se mover pelas ruas molhadas da cidade, os faróis cortando a escuridão e refletindo nas poças que se formavam no asfalto. Durante os primeiros minutos, apenas o som da chuva batendo no teto e no para-brisa quebrava o silêncio tenso. Andréia mantinha os olhos baixos, abraçando o próprio corpo numa tentativa de se aquecer e de se proteger da situação surreal em que se encontrava. "Para onde posso levá-la?" perguntou Maurício, quebrando o silêncio com cuidado. As lágrimas voltaram aos olhos de Andréia, mas dessa vez ela não tentou escondê-las. A pergunta simples havia tocado no cerne do seu desespero, na realidade crua de sua situação. Eu não sei ao certo, senhor. Perdi meu emprego hoje de tarde. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel que vence na próxima semana. Moro num quartinho de pensão no Brás, divido banheiro com mais 5 pessoas." Maurício franziu a testa, sentindo uma pontada de indignação crescer no peito. Ele havia visto Andréia trabalhando no prédio muitas vezes ao longo do último ano, sempre dedicada, sempre educada com todos os moradores e funcionários. "Perdeu o emprego? Por quê?" "Você sempre me pareceu uma funcionária exemplar, muito responsável."
A patroa me acusou de roubar um brinco de ouro dela, começou Andréia, a voz embargada pela humilhação recente. Um brinco que ela disse que valia mais do que 4 meses do meu salário. Ela revirou minha bolsa na frente das visitas que estavam lá para o chá da tarde, me humilhou, disse coisas terríveis sobre meu caráter. A raiva cresceu no peito de Maurício. Ele conhecia bem esse tipo de injustiça. Havia visto ao longo dos anos como algumas pessoas da elite tratavam funcionários domésticos como objetos descartáveis, sem direitos básicos ou dignidade humana. E depois, o que aconteceu com o brinco, depois de revirar a casa inteira, de me fazer passar pela maior vergonha da minha vida, ela encontrou o brinco dentro de uma caixinha na própria gaveta dela. Tinha guardado lá para não perder e esqueceu completamente. Andréia limpou o rosto com as costas da mão molhada, o amargor evidente na voz. Mas, em vez de pedir desculpas, disse que eu devia ter colocado lá de volta quando vi que ela estava procurando para não ser pega em flagrante. Isso é absurdo. É crime difamatório e demissão sem justa causa. Ela me dispensou na hora, sem pagar o mês trabalhado nem as férias que tinha direito. Disse que era para eu agradecer por ela não chamar a polícia e não espalhar pela vizinhança que eu era ladra. Andréia deu um riso curto e sem alegria. Me jogou na rua debaixo dessa chuva sem nem deixar eu pegar meu guarda-chuva que estava no armário da área de serviço. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de indignação e tristeza. Maurício olhou pela janela, vendo a chuva continuar implacável. Depois voltou os olhos para ela pelo retrovisor. Havia uma dignidade naquela mulher que o tocava profundamente. Uma força interior que resistia apesar de todas as adversidades que havia enfrentado. Você tem família aqui em São Paulo? Alguém que possa ajudar? Não, senhor. Minha mãe mora no interior de Minas, numa cidade pequena, chamada São Sebastião do Paraíso. Ela cuida da minha filha, a Júlia, que tem 8 anos. Eu mando dinheiro todo mês para ajudar com as despesas da menina, para a escola, remédios, roupas. E o pai da criança? Andréia baixou ainda mais a cabeça, a vergonha evidente. Desapareceu quando soube que eu estava grávida. Nunca mais deu notícias, nunca ajudou com nada. Foi quando eu vim para São Paulo, procurar trabalho para sustentar minha filha. Maurício assentiu, compreendendo melhor a situação dela. Uma mãe solteira, longe da família, trabalhando duro para dar uma vida melhor à filha. Era uma história que ele havia ouvido muitas vezes, mas que agora ganhava rostos e emoções reais. E se você tivesse uma opção de trabalho e moradia em um lugar seguro, com salário justo e todos os direitos trabalhistas garantidos? Andréia demorou alguns segundos para processar a pergunta. Depois o encarou pelo espelho retrovisor com uma mistura de esperança e desconfiança. O senhor está falando de quê exatamente? Da minha casa, respondeu Maurício direto. Preciso de alguém de confiança para cuidar da organização, limpeza, refeições. Minha governanta se aposentou há 5 meses e desde então venho vivendo no meio da bagunça. A casa é grande, tem quartos vazios e eu passo a maior parte do tempo viajando a trabalho. Ela o encarou com surpresa genuína. O senhor está me oferecendo trabalho? Assim, do nada? Estou oferecendo uma oportunidade para nós dois. Você precisa de um emprego digno e eu preciso de alguém competente cuidando da minha casa. Salário de R$ 2.800 por mês para começar. Carteira assinada desde o primeiro dia, moradia incluída se você quiser ou precisar. Mas o senhor não me conhece direito, não sabe nada sobre minha vida, sobre quem eu realmente sou. Conheço o suficiente para tomar essa decisão, disse Maurício com convicção. Vi como você trata as pessoas no prédio, sempre com um sorriso genuíno para o porteiro, para o zelador, para os outros funcionários. Vi como você cuida do seu trabalho, mesmo quando ninguém está prestando atenção.
Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer referência profissional. Andrea ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta que parecia boa demais para ser verdade. Sua experiência de vida havia ensinado que quando algo parece perfeito, geralmente há uma armadilha escondida em algum lugar. Por que o senhor faria isso por mim? Por uma completa estranha que encontrou chorando na rua. Maurício respirou fundo antes de responder, sentindo o peso da própria vulnerabilidade. Porque há 3 anos eu perdi minha esposa, Juliana, para um câncer de pâncreas muito agressivo. Desde então, venho vivendo no piloto automático, apenas existindo, cumprindo rotinas vazias, sem sentido real. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Acordo de manhã, vou para o escritório, trabalho até tarde, volto para uma casa silenciosa, janto alguma coisa congelada, assisto televisão até adormecer no sofá. No dia seguinte, tudo se repete exatamente igual. Hoje, quando te vi chorando na chuva, algo dentro de mim acordou depois de muito tempo adormecido. Sinceridade na voz dele tocou Andrea profundamente. Ela viu nos olhos dele, pelo retrovisor, a mesma dor que carregava, a mesma sensação de estar à deriva num mundo que não fazia mais sentido completo. Talvez ajudar você seja uma forma de dar sentido à minha própria vida novamente, de me sentir útil, de fazer diferença na vida de alguém. Eu aceito, disse ela baixinho, mas com firmeza crescente na voz. Mas quero fazer tudo certinho, dentro da lei. Contrato assinado, horários definidos, folgas respeitadas. Não quero favor, quero trabalho digno. Maurício sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que suavizou as linhas duras de seu rosto. Perfeito. Gosto de gente que fala claro e sabe o que quer. Amanhã mesmo vamos ao cartório resolver toda a papelada legal. Ele engatou a primeira marcha e começou a dirigir pelas ruas molhadas da cidade, rumo ao bairro onde morava. A viagem foi relativamente tranquila, pontuada por conversas esparsas que iam quebrando o gelo entre eles gradualmente. Andrea contou mais sobre sua filha Júlia, sobre como a menina era inteligente e curiosa, sempre fazendo perguntas sobre tudo, sempre com as melhores notas da turma, apesar das dificuldades financeiras. Maurício falou brevemente sobre sua empresa de consultoria financeira, sobre como havia construído o negócio do zero junto com Juliana, e como agora tudo parecia sem propósito real, sem ela ao seu lado, para compartilhar os sucessos e desafios. Quando chegaram ao bairro nobre onde Maurício morava, Andrea sentiu um frio na barriga. As ruas eram largas e arborizadas, as casas enormes com jardins impecavelmente cuidados, muros altos com sistemas de segurança visíveis, portões imponentes que falavam de um mundo completamente diferente do seu. Meu Deus, murmurou ela quando o portão eletrônico da residência dele se abriu automaticamente, revelando uma entrada pavimentada com pedras portuguesas. É muito bonita. A casa era uma construção moderna de 2 andares, com fachada que misturava vidro, concreto aparente e madeira, criando um visual ao mesmo tempo imponente e acolhedor. Mesmo sob a chuva, era possível perceber a beleza do projeto arquitetônico e o cuidado com o paisagismo. Era o sonho da minha esposa, disse Maurício com uma ponta de melancolia na voz, estacionando na garagem espaçosa. Ela trabalhou com o arquiteto por quase 1 ano, escolhendo cada detalhe, cada material, cada cor. Queria que fosse nossa casa definitiva, o lugar onde envelheceríamos juntos. Eles estacionaram na garagem que tinha capacidade para 4 carros, mas abrigava apenas o sedã onde estavam e uma SUV prata. Maurício pegou um casaco impermeável do porta-luvas e ofereceu a ela. Vista isso. O caminho até a porta principal é coberto, mas ainda está ventando forte. Entraram pela cozinha, um ambiente amplo e moderno que mais parecia saído de uma revista de decoração.
Bancada em granito preto absoluto, armários planejados em madeira clara, eletrodomésticos de última geração em aço inoxidável, uma ilha central com banquetas altas estofadas. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, porém frio, sem os sinais de vida que caracterizam uma cozinha realmente habitada. "Deixa eu mostrar onde você pode ficar, pelo menos por esta noite", disse Maurício, guiando-a pelos cômodos da casa. A casa era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Sala de estar com pé direito duplo e janelas enormes que durante o dia deviam encher o ambiente de luz natural, móveis de designer cuidadosamente escolhidos, obras de arte originais nas paredes, um sistema de som embutido discretamente integrado à decoração. Tudo respirava bom gosto refinado e muito dinheiro, mas também uma solidão palpável. Eles passaram por uma sala de jantar formal que claramente não era usada há muito tempo. Um escritório com estantes repletas de livros técnicos e literatura clássica. Um lavabo decorado com papel de parede importado e metais dourados. Cada ambiente era mais impressionante que o anterior, mas todos compartilhavam a mesma atmosfera de museu bem cuidado. O quarto que ele mostrou ficava no térreo, numa ala separada da área social da casa, próximo à lavanderia e depósito. Era espaçoso, maior que o apartamento inteiro onde Andrea havia morado antes, com cama de casal king size, guarda-roupa embutido de 3 portas com espelhos, uma poltrona de leitura em couro marrom, televisão de 42 polegadas fixada na parede e banheiro privativo completo com banheira de hidromassagem. "É seu, pelo tempo que precisar ou quiser ficar", disse ele, acendendo as luzes e mostrando os controles do ar-condicionado. "Amanhã podemos ir buscar suas coisas, o que você tiver guardado na pensão." Andrea entrou devagar, tocando a colcha da cama como se tivesse medo de sujar com as mãos ainda úmidas. Sentiu a maciez do tecido, notou os travesseiros fartos, o edredom grosso e macio. Era infinitamente melhor que o quartinho apertado onde morava, dividindo banheiro com outros 5 inquilinos numa pensão mal cuidada. "É perfeito, é mais do que eu poderia sonhar em ter. Muito obrigada, Maurício." Ele assentiu e se dirigiu à porta, mas parou no batente, virando-se para ela uma última vez. "Vou deixar você descansar. Se precisar de alguma coisa durante a madrugada, meu quarto é no andar de cima. Primeira porta à direita. Não hesite em me chamar se houver qualquer problema." Ele fez uma pausa, como se quisesse dizer algo mais. Depois simplesmente concluiu: "Bem-vinda à sua nova casa, Andrea." Depois que ele saiu e fechou a porta suavemente, Andrea se sentou na beirada da cama e finalmente permitiu que todas as emoções reprimidas a dominassem por completo. Chorou de alívio por ter um teto seguro sobre a cabeça, de gratidão pela bondade inesperada de um estranho, de medo do desconhecido que a aguardava, de esperança por um futuro que talvez pudesse ser diferente. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente de rumo. De desempregada e sem perspectivas, passou a ter um emprego digno numa casa melhor do que qualquer coisa que já havia sonhado. Parecia um milagre, uma intervenção divina no momento em que mais precisava. Ela tomou um banho longo no chuveiro com múltiplas saídas de água, deixando a temperatura quente relaxar os músculos tensos e lavar não apenas a chuva e o cansaço, mas também a humilhação do dia, a dor da injustiça, o peso da incerteza sobre o futuro. Quando saiu, encontrou roupas limpas sobre a cama, uma camisola de algodão simples, mas de boa qualidade, e um roupão felpudo, claramente femininos, mas que pareciam nunca terem sido usados. Na manhã seguinte, Andrea acordou às 5h30, por puro hábito. Mesmo tendo dormido em conforto pela primeira vez em anos, seu corpo mantinha o ritmo de quem sempre trabalhou cedo. Vestiu o uniforme que havia lavado e pendurado no banheiro para secar durante a noite e foi para a cozinha.
decidida a começar a retribuir a bondade de Maurício da melhor forma que conhecia. Encontrou a despensa bem abastecida, mas com produtos que claramente vinham de delivery ou comida pronta. Havia pouca coisa fresca, poucos ingredientes básicos para cozinhar refeições caseiras de verdade. Decidiu fazer o melhor que podia com o que tinha disponível, planejando mentalmente uma lista de compras para transformar aquela cozinha num ambiente de verdade. Quando Maurício desceu, por volta das 7 horas, vestindo terno cinza e gravata azul marinho, encontrou a mesa posta com cuidado, café fresco passado na hora, pães torrados, ovos mexidos temperados com ervas que ela havia encontrado numa horta pequena nos fundos da casa, frutas cortadas em formatos decorativos e suco natural de laranja espremido na hora. "Bom dia!" cumprimentou ela com um sorriso genuíno, ainda um pouco tímida, mas visivelmente mais confiante que na noite anterior. "Bom dia, Andréia. Você não precisava ter feito tudo isso. Dormiu bem?" "Melhor do que há muito tempo, e eu queria fazer sim, é meu trabalho agora e gosto de cozinhar." Ele apontou para a mesa, onde havia 2 xícaras e 2 pratos. "Sente-se, por favor. Vamos tomar café juntos e conversar sobre como vamos organizar a rotina." Durante o café da manhã, eles estabeleceram as regras básicas do convívio e do trabalho. Andréia cuidaria da limpeza geral da casa, que era grande, e demandava atenção constante da organização dos armários e ambientes, das roupas incluindo lavagem e passar, das compras de supermercado e outros itens necessários, e do preparo das refeições diárias. Teria folga aos domingos inteiros e uma tarde livre durante a semana, à sua escolha. O salário seria depositado todo dia 5 de cada mês, com todos os direitos trabalhistas garantidos por lei. "Uma coisa importante que preciso deixar clara desde o início", disse Maurício, tomando um gole de café. "Eu trabalho muito e viajo com frequência a negócios. Às vezes fico 3, 4 dias fora ou até uma semana inteira. Você ficará responsável pela casa nesses períodos, terá total autonomia para tomar decisões sobre manutenção, compras, o que for necessário. Pode confiar em mim completamente. Vou cuidar de tudo como se fosse minha própria casa." "Eu sei que posso confiar. Não teria trazido você para cá se tivesse qualquer dúvida sobre isso." Os primeiros dias foram de adaptação mútua e descobertas constantes. Andréia trabalhou com um afinco impressionante, descobrindo cada canto da casa, aprendendo a rotina e as preferências de Maurício. Ela limpava cada ambiente com atenção aos detalhes, organizava armários que não eram abertos há meses e, o mais importante, ela cozinhava refeições caseiras deliciosas. O cheiro de temperos frescos, de café passado na hora, de pão caseiro assando no forno, de ensopados cozinhando lentamente, começou a impregnar as paredes da mansão, expulsando o cheiro estéril de produtos de limpeza industriais que dominava antes. A casa começou a ter alma, a respirar vida através dos cuidados dela. Maurício, que inicialmente se fechava no escritório para trabalhar, começou a deixar a porta aberta. O som distante da aspiração de pó, da máquina de lavar funcionando, do rádio tocando baixinho enquanto ela trabalhava, se tornou uma trilha sonora reconfortante para seus dias de trabalho solitário. Gradualmente, a formalidade entre eles foi diminuindo de forma natural. Durante as refeições, começaram a conversar sobre assuntos que iam além das questões práticas do trabalho. Maurício descobriu que Andréia era inteligente e bem informada, apesar de ter parado de estudar no 2º ano do ensino médio para trabalhar e ajudar a família. Ela lia muito. Pegava livros emprestados na biblioteca pública do bairro onde morava antes, acompanhava as notícias pela televisão e internet e tinha opiniões bem fundamentadas sobre política, economia e questões sociais. Andréia descobriu que Maurício era um homem sensível por trás da fachada de empresário bem-sucedido.
Ele falava com carinho sobre a esposa falecida, sobre os planos que tinham juntos, sobre como a doença havia sido rápida e devastadora. Falava também sobre seu trabalho com paixão genuína, explicando conceitos financeiros complexos, de forma simples, quando ela demonstrava curiosidade sobre o que ele fazia. Uma semana depois de Andréia começar a trabalhar, Maurício voltou de uma viagem de negócios de 3 dias para Brasília e encontrou a casa completamente transformada. Ela havia reorganizado alguns ambientes com cuidado e bom senso, colocado flores frescas em vasos estrategicamente posicionados, aberto cortinas que ficavam sempre fechadas, permitindo que a luz natural entrasse e desse vida aos espaços. Você fez um trabalho incrível aqui. A casa está completamente diferente, mais acolhedora, disse ele, olhando ao redor da sala de estar com admiração genuína. Espero que não se importe que eu tenha mexido em algumas coisas. Pensei que um pouco de luz natural e flores frescas deixariam o ambiente menos pesado. Faz bem mesmo. Juliana adorava esta sala cheia de luz natural. Ela passava horas aqui lendo, ouvindo música, só aproveitando o sol entrando pelas janelas. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa pelo nome de forma tão natural na frente de Andréia. Ela percebeu a importância daquele momento, o significado de estar sendo incluída nessa parte íntima da vida dele. Ela tinha muito bom gosto. A casa é linda, cada detalhe foi pensado com carinho. Maurício caminhou até uma estante onde havia várias fotos emolduradas que antes ficavam guardadas numa gaveta. Andréia as havia colocado em posição normal, visíveis. Ele pegou uma que mostrava ele e uma mulher bonita, de cabelos castanhos ondulados e sorriso radiante, abraçados numa praia de areia branca. Esta é Juliana. Tiramos essa foto em Noronha, numa viagem de aniversário de casamento. Ela morreu 4 meses depois, de câncer no pâncreas. Do diagnóstico até o fim, foram apenas 7 meses. Andréia se aproximou, observando a foto com respeito e ternura. A mulher na imagem irradiava alegria e vida. Era impossível imaginar que pouco tempo depois, ela não estaria mais ali. Ela parece ter sido uma pessoa muito especial, cheia de luz e alegria. Era exatamente isso. Iluminava qualquer ambiente onde entrava. Tinha uma risada contagiante, uma energia que contagiava todo mundo ao redor. Quando ela partiu, foi como se toda a luz da casa se apagasse junto com ela. E agora? Como você se sente agora? Maurício olhou para ela. Depois para a sala iluminada pelo sol da tarde, as flores frescas nos vasos, os detalhes que tornavam o ambiente mais vivo e acolhedor. Agora sinto que a luz está voltando aos poucos. Ainda dói, ainda sinto falta dela todos os dias, mas não é mais aquela dor paralisante que me impedia de viver. O comentário criou um momento de intimidade entre eles que foi além da relação profissional estabelecida. Andréia sentiu o coração acelerar, uma conexão se formando que ia além do combinado, mas se forçou a manter a compostura. Era seu patrão, um homem de outro mundo social, de outra realidade. Não podia alimentar fantasias impossíveis. Com o passar das semanas, a rotina se estabeleceu definitivamente e o convívio se tornou cada vez mais natural e confortável. Maurício trabalhava em seu escritório durante o dia, fazendo videoconferências, analisando relatórios, atendendo clientes importantes. Andréia cuidava da casa com dedicação crescente, mas também começou a assumir outras responsabilidades por iniciativa própria. Organizou os documentos pessoais dele, que estavam espalhados em gavetas diferentes, criou um sistema de arquivamento eficiente, começou a gerenciar a agenda de manutenções da casa, coordenando visitas de técnicos e prestadores de serviço. Maurício ficou impressionado com a capacidade organizacional dela e com sua iniciativa. Às noites, jantavam juntos na cozinha, num ambiente mais íntimo que a sala de jantar formal.
Conversavam sobre os acontecimentos do dia, livros que haviam lido, filmes que queriam assistir, notícias que chamavam a atenção. Maurício descobriu que gostava daquela companhia, que Andréia era uma excelente ouvinte que fazia perguntas inteligentes sobre seus negócios. Ela, por sua vez, se sentia valorizada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Maurício realmente se interessava por suas opiniões, perguntava sobre sua filha, sobre seus sonhos e planos para o futuro. Tratava-a como uma pessoa completa, não apenas como uma funcionária. Um mês depois da chegada de Andréia, numa quarta-feira à tarde, Maurício recebeu uma ligação que mudaria tudo entre eles. Era de um hospital no interior de Minas Gerais, informando que a mãe de Andréia havia sofrido um acidente doméstico grave e estava internada em estado delicado. Maurício encontrou Andréia na lavanderia, dobrando roupas recém-saídas da secadora. Quando ele contou sobre a ligação, ela deixou cair a blusa que segurava, o rosto ficando completamente branco. Minha mãe, como ela está? O que aconteceu exatamente? Ela caiu de uma escada enquanto trocava uma lâmpada. Teve traumatismo craniano e algumas fraturas. Está estável, mas os médicos querem fazer mais exames. Andréia se apoiou na máquina de lavar, as pernas bambas. Eu preciso ir para lá imediatamente. Minha filha deve estar apavorada. Não tenho dinheiro para a passagem de ônibus, mas vou dar um jeito. Eu levo você de carro. Vamos agora mesmo, disse Maurício sem hesitar. Não posso aceitar isso. É muito longe, vai tomar o dia inteiro, talvez mais. Não estou pedindo sua opinião, Andréia. Vou buscar as chaves do carro. Pegue o que precisar para alguns dias. A viagem de 4 horas até São Sebastião do Paraíso foi tensa e carregada de emoção. Andréia ficou calada a maior parte do tempo, perdida em orações silenciosas e preocupações, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na estrada que se desenrolava à frente. Maurício dirigia concentrado, respeitando seu silêncio, mas oferecendo apoio com pequenos gestos quando necessário. Uma mão no ombro nos momentos em que ela começava a chorar. Paradas estratégicas para que ela pudesse ligar para o hospital e checar o estado da mãe. Palavras de encorajamento quando ela parecia estar perdendo as forças. A cada quilômetro percorrido, ele sentia que estava fazendo a coisa certa, que aquela mulher e sua família haviam se tornado importantes para ele de uma forma que não conseguia explicar completamente. Quando chegaram à pequena cidade do interior, Maurício viu de onde Andréia vinha e compreendeu melhor sua história. Ruas de paralelepípedo em alguns trechos e de terra em outros, casas simples mas bem cuidadas, um comércio local modesto mas acolhedor, uma realidade muito distante da sua, mas que respirava autenticidade e comunidade. O hospital municipal era pequeno, com estrutura limitada, mas os funcionários faziam o melhor que podiam com os recursos disponíveis. No corredor da emergência, encontraram uma menina de 8 anos sentada num banco de madeira, chorando baixinho. Tinha os mesmos olhos castanhos expressivos da mãe, o mesmo cabelo escuro e cacheado, a mesma postura digna, mesmo na tristeza. «Mamãe!» gritou Júlia, correndo para os braços da mãe assim que a viu aparecer no corredor. Andréia a abraçou com força desesperada, as lágrimas finalmente transbordando sem qualquer controle. Ficaram ali, abraçadas no meio do corredor movimentado, enquanto Júlia soluçava e contava entre lágrimas como a avó havia caído, como tinha muito sangue na cabeça, como ela ficou com medo e não sabia o que fazer. Maurício observou a cena com o coração apertado, lembrando-se de sua própria dor quando perdeu os pais num acidente de carro, quando tinha 20 e poucos anos. A sensação de impotência, de medo, de ver o mundo familiar desmoronar de uma hora para outra. Um médico jovem, com aparência cansada, mas dedicada, se aproximou deles. Explicou que Dona Conceição,
mãe de Andreia, estava estável, mas precisaria de cirurgia para drenar um pequeno hematoma no cérebro e corrigir as fraturas no braço e na perna. Era um procedimento que o hospital não tinha estrutura completa para realizar com segurança. Seria melhor transferi-la para um hospital particular em Poços de Caldas, que tem neurocirurgião e UTI mais equipada, explicou o médico. Mas isso tem um custo alto, cerca de R$ 15.000 entre transferência, cirurgia e internação. Andreia sentiu o mundo girar, calculando mentalmente recursos que simplesmente não existiam, pensando em quem poderia pedir emprestado, sabendo que jamais conseguiria reunir aquela quantia. Providencie tudo que for necessário com a maior urgência possível, disse Maurício ao médico discretamente. Eu assumo todos os custos. Quero a melhor equipe disponível, o melhor tratamento que ela puder receber. Andreia ouviu e se voltou para ele, os olhos arregalados de choque e gratidão. Maurício, não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Eu nunca vou conseguir pagar de volta. Não quero que você pague de volta coisa nenhuma, disse ele com firmeza, segurando os ombros dela. Quero que sua mãe fique bem. É só isso que importa agora. Naquela noite, depois que Dona Conceição foi transferida e operada com sucesso em Poços de Caldas, eles se hospedaram em um hotel simples, mas limpo. Maurício havia reservado 2 quartos, mas Júlia não queria se separar da mãe depois do susto. Então, acabaram ficando todos no quarto maior. Depois que Júlia finalmente adormeceu, exausta emocionalmente, Andreia e Maurício saíram para a pequena varanda do quarto. A noite estava clara, com estrelas visíveis longe da poluição luminosa da cidade grande, criando uma atmosfera de intimidade e reflexão. Por que você faz isso por mim? Perguntou ela, a voz embargada, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Maurício olhou para o céu estrelado antes de responder, organizando os pensamentos e sentimentos que se misturavam em seu peito. Quando Juliana estava doente, eu teria dado tudo o que tinha, vendido tudo, ficado sem nada, se isso pudesse salvá-la. Gastei fortunas em tratamentos experimentais, médicos particulares, clínicas especializadas. Ele fez uma pausa, a dor ainda evidente na voz. No final, não adiantou nada. O câncer era muito agressivo, estava espalhado demais quando descobrimos. Mas eu tentei tudo o que estava ao meu alcance. Sinto muito pela sua perda. Não consegui salvar a mulher que amava, mas posso ajudar você a salvar sua mãe. Posso fazer diferença real na vida de vocês 3. Andreia se virou para encará-lo, vendo a sinceridade e a dor misturadas em seus olhos. Não é só dinheiro, Maurício. Você está fazendo muito mais que isso por nós. O que você quer dizer? Você está me mostrando que ainda existe bondade genuína no mundo. Que ainda existem pessoas que se importam com os outros sem esperar nada em troca, sem segundas intenções. Eu espero algo em troca sim, admitiu ele, surpreendendo-a. O coração dela disparou. O quê? Espero que você continue sendo essa pessoa incrível que é. Que continue iluminando os lugares por onde passa com sua presença. Que continue sendo a Andreia que trouxe vida de volta para minha casa e para minha rotina. As palavras dele a atingiram profundamente, tocando em lugares do coração que ela havia protegido por anos. Sentiu lágrimas queimarem os olhos novamente, mas dessa vez não eram de dor ou medo, e sim de uma emoção mais complexa e poderosa. Não sou nada de especial, Maurício. Sou apenas uma empregada doméstica que teve a sorte de encontrar um patrão bom e generoso. Você é muito mais que isso e precisa começar a enxergar seu próprio valor, disse ele com convicção. É uma mulher forte que não se deixa quebrar pelas adversidades. É inteligente e culta, apesar de não ter tido oportunidades de estudo. É uma mãe dedicada que trabalha duro para dar o melhor para a filha.
É uma pessoa que trata todo mundo com respeito e dignidade, independente da posição social. Você me vê assim mesmo? Eu te vejo exatamente como você é. E o que vejo é alguém extraordinário que merece muito mais do que a vida ofereceu até agora. Andréia fechou os olhos, lutando contra os próprios sentimentos que cresciam a cada dia passado na companhia dele. Maurício, Você não precisa dizer nada agora, interrompeu ele suavemente. Só quero que saiba que você e sua família podem contar comigo para qualquer coisa. Sempre. A cirurgia da mãe de Andréia foi um sucesso completo. O hematoma foi drenado sem complicações, as fraturas foram corrigidas com placas e parafusos, e depois de 5 dias na UTI, ela foi transferida para um quarto normal. A recuperação seria longa, mas os médicos eram otimistas quanto ao prognóstico. Durante esses dias de internação, Maurício conheceu melhor a família de Andréia e compreendeu de onde vinham sua força e seus valores sólidos. Dona Conceição era uma mulher de 62 anos, forte e trabalhadora, que havia criado Andréia praticamente sozinha depois que o marido as abandonou quando a filha tinha apenas 5 anos. Mesmo debilitada pelos ferimentos e medicações, ela recebeu Maurício com carinho genuíno e gratidão infinita, agradecendo repetidamente por tudo que ele havia feito pela família. Era uma mulher simples, mas sábia, que logo percebeu que havia algo especial entre sua filha e aquele homem bom. Júlia, inicialmente tímida com Maurício, logo se encantou com ele. Ele tinha paciência infinita com suas perguntas curiosas. Comprou livros infantis para ela ler durante as longas horas no hospital. Levou-a para conhecer pontos turísticos da cidade que ela nunca havia visitado. Andréia observava as interações entre eles com o coração cada vez mais aquecido. Uma tarde, enquanto Dona Conceição dormia sedada e Júlia estava na brinquedoteca do hospital, Andréia e Maurício conversavam no corredor próximo ao quarto. Você é muito bom com ela, com a Júlia, comentou Andréia, observando pela janela a menina brincando com outras crianças. Ela é uma menina especial, inteligente, curiosa, bem educada. Você fez um trabalho incrível criando ela, mesmo com todas as dificuldades. Não sei se fiz um bom trabalho. Fico longe dela a maior parte do tempo, trabalhando para poder sustentar nós duas e ajudar minha mãe. Você está dando a ela o que pode dar, e isso inclui amor, educação, valores sólidos. Isso é mais importante que estar presente fisicamente o tempo todo. Andréia suspirou, encostando na parede do corredor. Meu maior sonho é poder trazê-la para morar comigo, mas em São Paulo é tudo tão caro, não conseguiria pagar escola particular, creche no horário que trabalho. Maurício ficou pensativo por um longo momento, observando Júlia através da janela. E se ela fosse morar conosco? Na minha casa tem espaço de sobra, quartos vazios. Podemos matricular ela numa excelente escola particular perto de casa. Você estaria perto dela o tempo todo. Andréia o olhou chocada, sem conseguir processar completamente a proposta. Maurício, isso é demais. Você já fez tanto por nós. Não é demais coisa nenhuma. É o certo a se fazer. Uma mãe deve estar perto da filha, poder acompanhar seu crescimento de perto. E, sinceramente, acho que seria muito bom para mim também ter uma criança na casa. Traria ainda mais vida para aqueles espaços. Você tem certeza absoluta? Criança dá trabalho, faz barulho, bagunça a casa. Tenho certeza completa. Quando voltarmos para São Paulo, se você concordar, a Júlia vai conosco. Vamos ser uma família. A palavra família ecoou no coração de Andréia como um sino tocando. Era algo que ela havia sonhado dar à filha, mas que sempre pareceu impossível de alcançar. Na volta para São Paulo, 2 semanas depois, os 3 viajaram juntos no carro.
Dona Conceição estava se recuperando bem em casa, sob cuidados de uma enfermeira particular que Maurício havia contratado. Júlia estava radiante com a perspectiva de finalmente morar com a mãe, de conhecer a cidade grande, de estudar numa escola de verdade. A casa de Maurício ganhou uma energia completamente nova com a presença da menina. Seu riso cristalino ecoava pelos corredores antes silenciosos. Suas perguntas constantes sobre tudo traziam vida aos ambientes. Sua curiosidade infinita tornava cada dia mais interessante e imprevisível. Maurício descobriu que gostava muito de ter uma criança por perto, de responder suas perguntas sobre o mundo, de ver a realidade através dos olhos inocentes e esperançosos dela. Júlia se adaptou rapidamente à nova vida, foi matriculada numa excelente escola particular e logo fez novos amigos. Tio Maurício, disse Júlia durante o jantar numa noite, algumas semanas depois de chegarem, por que você morava sozinho numa casa tão grande? Eu não moro mais sozinho, pequena, respondeu ele, olhando significativamente para Andréia. Agora tenho vocês duas aqui comigo. A casa finalmente está completa, do jeito que sempre deveria ter sido. Andréia corou, mas sorriu, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles durante aquelas semanas. A relação havia evoluído naturalmente, de forma orgânica, sem forçar situações. Não havia mais formalidade excessiva entre patrão e funcionária, nem distância social intransponível. Os jantares se tornaram os momentos mais especiais do dia. Júlia contava animadamente sobre a escola nova, os amigos que estava fazendo, as matérias que mais gostava. Maurício falava sobre seu trabalho de forma que a menina pudesse entender, explicando conceitos básicos de economia e negócios. Andréia compartilhava memórias da própria infância, histórias da família, sonhos para o futuro. Havia risadas genuínas, conversas profundas sobre a vida, silêncios confortáveis que não precisavam ser preenchidos com palavras. Era uma família se formando naturalmente, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de verbalizar isso claramente. Mas nem tudo seria simples. A família de Maurício, especialmente sua cunhada Cláudia, irmã da falecida Juliana, não estava disposta a aceitar aquela situação sem resistência. Numa tarde de sábado, ela apareceu na casa sem avisar, decidida a confrontar o que considerava uma afronta à memória da irmã. Andréia estava na sala com Júlia, ajudando-a com um projeto escolar sobre o sistema solar, quando a campainha tocou insistentemente. Maurício estava no escritório, numa videoconferência importante, então ela foi atender. Você deve ser a tal empregada que está se passando por dona da casa, disse Cláudia friamente, empurrando a porta e entrando sem ser convidada. Era uma mulher elegante, de uns 50 anos, vestida com roupas caras e uma expressão de desprezo mal disfarçado. Boa tarde, senhora. O senhor Maurício está ocupado, mas posso avisá-lo que a senhora chegou, respondeu Andréia educadamente, tentando manter a compostura. Não precisa avisar nada. Vim falar com você mesmo. Quero que você pegue suas coisas, essa criança, e saia da minha casa imediatamente. Júlia, assustada com o tom agressivo, se escondeu atrás da mãe. Andréia a tranquilizou com um gesto e encarou Cláudia com dignidade. Esta não é sua casa, senhora. E eu trabalho aqui com contrato assinado. Trabalho? Riu Cláudia com desdém. É isso que vocês chamam do que está acontecendo aqui? Você transformou a casa da minha irmã numa creche. Está se passando por dona, manipulando um homem vulnerável. A senhora não sabe de nada sobre nossa situação. Sei exatamente o que está acontecendo. Você é uma aproveitadora que viu uma oportunidade e agarrou. Mas eu não vou permitir que você manche a memória da Juliana. Foi nesse momento que Maurício apareceu na sala, tendo ouvido as vozes alteradas. Sua expressão mudou completamente ao ver Cláudia atacando Andréia e assustando Júlia.
Cláudia, o que você está fazendo na minha casa? Maurício, graças a Deus você apareceu. Preciso abrir seus olhos sobre o que está acontecendo aqui. Essa mulher está se aproveitando de você, está usando sua bondade. Saia da minha casa, disse ele com voz baixa, mas perigosa. Cláudia piscou, confusa. O quê? Eu estou tentando te proteger. Você está vulnerável, viúvo, e essa mulher está se aproveitando disso. Maurício caminhou até ficar entre Cláudia e sua família, como um escudo protetor. Andréia não é essa mulher. Ela tem nome, tem dignidade e trouxe mais vida e alegria para esta casa em alguns meses do que você trouxe em anos. Você está escolhendo uma empregada em vez da família da sua esposa? Estou escolhendo a paz, o respeito e a decência. Coisas que você claramente não entende. Vá embora agora e não volte sem ser convidada. Cláudia saiu furiosa, prometendo que aquilo não ficaria assim, que ela faria de tudo para abrir os olhos dele. Quando a porta se fechou, o silêncio pesou na sala. Andréia estava visivelmente abalada, Júlia assustada. Maurício se ajoelhou na frente da menina, falando com voz suave. Não se preocupe, pequena. Aquela senhora não vai mais incomodar vocês. Você está segura aqui. Depois que Júlia se acalmou e voltou para o projeto escolar, Maurício e Andréia foram para o jardim conversar. Era final de tarde, o sol criando sombras longas entre as árvores. Me desculpe por isso, disse ele. Ela não tinha direito de tratá-la assim, de assustar Júlia. Talvez ela tenha razão em algumas coisas, murmurou Andréia. As pessoas vão falar, vão dizer que estou me aproveitando de você. E você se importa com o que as pessoas vão dizer? Andréia olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Me importo com o que você pensa. Me importo em não causar problemas para você. O único problema seria se você fosse embora, disse ele se aproximando. Andréia, nestes meses todos, você se tornou muito mais que uma funcionária para mim. O coração dela disparou. Maurício, você se tornou essencial. Você e Júlia trouxeram sentido de volta para a minha vida. Fizeram desta casa um lar de verdade. Mas as pessoas vão dizer que é interesse, que estou me aproveitando. Que digam. A única opinião que me importa é a sua. O que você sente por mim, Andréia? Ela fechou os olhos, lutando contra os próprios sentimentos que cresciam há semanas. Eu sinto que quando você chega do trabalho, é o melhor momento do meu dia. Sinto que cuidar de você e da sua casa não é trabalho, é prazer. Sinto que... Que o quê? Andréia abriu os olhos e o encarou. Sinto que estou me apaixonando por você e isso me apavora. Maurício sorriu, um sorriso cheio de ternura e alívio. Por que te apavora? Porque somos de mundos diferentes. Porque você é meu patrão. Porque se der errado, vou perder não só você, mas também esta vida que construímos. E se eu te disser que também estou me apaixonando por você? Que quero que sejamos uma família de verdade, não só na prática, mas oficialmente. Andréia sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. O que você está dizendo? Maurício pegou as mãos dela entre as suas. Estou dizendo que quero muito mais que uma funcionária. Quero uma companheira, uma parceira de vida. Quero ser pai da Júlia oficialmente. Quero construir um futuro com vocês duas. Maurício, você tem certeza? Isso mudaria tudo. A mudaria para melhor. Muito melhor. Eles se aproximaram lentamente, até que os lábios se encontraram num beijo cheio de promessas e esperanças. Quando se separaram, Andréia encostou a testa na dele. E agora? O que fazemos agora? Agora construímos algo novo juntos, devagar, no nosso tempo, do nosso jeito. As pessoas vão falar. Que falem. O amor verdadeiro sempre incomoda quem não tem coragem de vivê-lo. Nos dias seguintes, a relação entre eles se aprofundou e ganhou novos contornos.
Não eram mais patrão e funcionária, mas duas pessoas construindo algo especial juntas. Júlia percebeu a mudança e ficou radiante com a possibilidade de ter uma família completa. Uma semana depois daquela conversa no jardim, durante o jantar, Maurício fez um anúncio que mudaria tudo definitivamente. Júlia, sua mãe e eu temos uma coisa importante para te contar. A menina parou de comer, prestando atenção total. O que é? Maurício olhou para Andréia, que assentiu encorajadoramente. Nós decidimos que queremos ser uma família de verdade, oficialmente. Isso quer dizer que vocês vão se casar? Perguntou Júlia, os olhos brilhando de empolgação. Se sua mãe aceitar meu pedido oficial, respondeu ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Andréia, você aceita se casar comigo? Andréia olhou para a caixinha na mão de Maurício, depois para Júlia com os olhos brilhando de expectativa, e sentiu as pernas ficarem fracas. Por alguns segundos ficou muda, tentando acreditar que aquilo era real, que um homem como ele realmente queria construir uma família com ela e sua filha. Eu não sei o que dizer, sussurrou já chorando. Maurício respirou fundo, sem tirar os olhos dela. Diz só o que o seu coração quiser, sem medo. Júlia apertou o braço da mãe. Fala sim, mãe, pediu baixinho, cheia de expectativa. Andréia olhou para a filha, viu o rosto ansioso dela, depois voltou para Maurício. Aquele homem havia parado o carro na tempestade, lhe dado um teto, trabalho digno, trouxera Júlia para perto, salvara a vida da mãe dela. Mas, acima de tudo, havia devolvido algo que ela achava ter perdido para sempre, a sensação de ser vista, de ser importante para alguém. Sim, disse por fim, quase num sussurro. Depois repetiu mais alto, firme, sim, Maurício, eu aceito me casar com você. Júlia gritou de alegria e correu para abraçar os dois. Maurício abriu a caixinha e colocou o anel na mão trêmula de Andréia. Era simples, elegante, do jeito dela. Ele se levantou, a puxou pela cintura e a beijou, enquanto Júlia abraçava os dois ao mesmo tempo. Eu vou ter um pai de verdade? Perguntou a menina emocionada. Maurício se abaixou para ficar na altura dela. Você já é minha filha aqui dentro há muito tempo, disse, tocando o peito. Agora a gente só vai colocar tudo no papel. Os dias seguintes foram intensos. Entre trabalho, escola e rotina, começaram a organizar o casamento. Andréia queria algo simples. Não preciso de festa grande. Quero só olhar para você e saber que é oficial. Maurício fez questão de contratar uma advogada para revisar tudo e garantir total segurança legal. Quero que você saiba exatamente o que está assinando e o que é seu por direito. Não quero que dependa da minha boa vontade. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns conhecidos parabenizaram, outros fizeram perguntas maliciosas. A pior reação veio de Cláudia, que apareceu na casa 2 dias depois de saber do noivado. Preciso falar com você a sós, disse a Maurício, ignorando Andréia. Se for para faltar com respeito a Andréia, pode falar na minha frente, respondeu ele, chamando as duas para a sala. Cláudia não se intimidou. Você enlouqueceu. Vai se casar com a empregada? Com uma mulher que mal conhece? Andréia sentiu o corpo esquentar, mas ficou calada. Maurício segurou sua mão. Conheço o suficiente. Sei como ela trata minha filha, minha casa, minha família. Nunca pediu mais do que o justo. Ela está interessada no seu dinheiro, Maurício. Isso é óbvio, insistiu Cláudia. Andréia respirou fundo. Eu jamais me aproximei dele por dinheiro. Quando me ofereceu emprego, a primeira coisa que pedi foi contrato assinado. Sei de onde vim, sei o que é ficar sem nada. Não quero viver disso. Cláudia a encarou com desprezo. Você pode enganar ele, mas a mim não. Maurício se levantou. Chega, Cláudia. A casa é minha, a vida é minha. Se não consegue respeitar a mulher que amo, não precisa mais vir aqui. Vá embora e só volte no dia em que conseguir tratar Andréia como parte da família.
Depois que Cláudia saiu, Andréia se afastou alguns passos. Talvez ela tenha razão. Você está arriscando muito por alguém como eu. Alguém como você como? Uma mulher que sempre lutou, que nunca roubou nada, que cuida da minha filha como se fosse dela. Se isso não vale a pena, nada vale. O casamento foi marcado para 3 meses depois, no jardim da casa. Dona Conceição veio do interior para ajudar. Você está com outra luz no rosto, Andréia, comentou. Nunca te vi tão segura assim. No grande dia, a casa ganhou flores brancas e cadeiras simples. Maurício chamou apenas quem realmente torcia por eles. Júlia entrou concentrada, espalhando pétalas no caminho. Logo atrás, Andréia surgiu acompanhada da mãe num vestido de renda suave, sem brilho exagerado. Você está linda, murmurou Maurício quando ela chegou perto. Você também, respondeu, segurando as mãos dele com força. O juiz de paz pediu que falassem com as próprias palavras. Maurício começou. Andréia, quando te vi naquela calçada, eu só queria te tirar da chuva. Não imaginava que estava tirando a mim mesmo de um lugar muito pior. Prometo te respeitar todos os dias, ouvir sua opinião, cuidar de você e da nossa família com o melhor que puder oferecer. Ela respirou fundo. Maurício, quando entrei no seu carro, achei que era só um abrigo temporário. Você me mostrou que eu podia ter mais. Me tratou com respeito desde o primeiro dia, confiou em mim quando ninguém confiava. Prometo ficar ao seu lado quando as coisas forem boas e ruins, cuidar da nossa casa e família como prioridade da minha vida. Quando se beijaram sob aplausos, Júlia foi a primeira a gritar: Beija, pai! Beija a mãe! A festa foi simples, mas cheia do que importava. Maurício dançou com Andréia como se o mundo se limitasse àquele pedaço de grama. Está feliz? Perguntou ele. Mais do que imaginei ser possível. E você? Sinto que hoje fechei uma porta do passado sem trancar. Juliana sempre vai ser parte da minha história, mas hoje começa um capítulo novo com você. Meses depois, o processo de adoção de Júlia foi concluído. No fórum, quando o juiz declarou Júlia Oliveira Tavares passa a ser filha legal de Maurício Henrique Tavares, a menina abraçou o padrasto com força. Pai, disse em voz alta. Agora não tem volta, viu? Vai ter que me aguentar para sempre. Maurício riu com os olhos cheios de lágrimas. Esse é o melhor contrato que já assinei na vida. Andréia terminou o ensino médio e entrou num curso de pedagogia. Quero que Júlia me veja crescendo também, dizia. 2 anos depois, numa manhã comum, Andréia saiu do banheiro com um teste na mão e encontrou Maurício na cozinha. Preciso te mostrar uma coisa. Ele olhou para o teste, demorou para entender a marcação positiva. Você está grávida? Parece que sim. O sorriso dele tomou o rosto inteiro. A segurou pela cintura e a levantou do chão. Nós vamos ter um bebê. Júlia foi a segunda a saber. Sério, mãe? Vou ter um irmãozinho? O bebê nasceu saudável. Seja bem-vindo, Gabriel. Sussurrou Maurício, segurando o filho pela primeira vez. Você está chegando numa casa cheia de amor. O tempo passou. Júlia entrou na medicina, Gabriel encheu a casa de risadas e desenhos, Andréia começou a dar aulas numa escola pública. Certo dia, anos depois, Cláudia bateu no portão. Estava visivelmente abatida. Vim pedir desculpa, começou, olhando mais para o chão. Perdi o marido ano passado, fiquei sozinha, tive tempo para pensar. Percebi como fui injusta, achei que defendia minha irmã, mas só estava presa num passado que não voltava. Andréia ouviu em silêncio. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, só quis construir o meu. Maurício respirou fundo. Se quiser fazer parte da nossa vida, as portas estão abertas, desde que seja com respeito. Anos depois, numa noite chuvosa parecida com a de quando tudo começou, a família estava reunida na sala. Júlia, já formada, tinha vindo jantar. Gabriel fazia lição na mesa. A chuva batia forte nos vidros.
Maurício olhou para fora, depois para Andréia. Sabe que dia é hoje? Faz 10 anos que parei o carro naquela esquina. Ela sorriu sem tirar os olhos da janela molhada. Eu lembro daquela sensação. Achava que minha vida tinha acabado. E a minha tinha mesmo, só que por outro motivo. Porque ainda não tinha te encontrado. Júlia se aproximou. Se vocês não tivessem se encontrado naquela chuva, eu estaria até hoje no interior, sem pai, sem as chances que tive. Obrigada pela tempestade. Gabriel levantou a cabeça. Se não fosse essa chuva, eu nem existia. Andréia sentiu uma gratidão imensa. Tem uma coisa que sempre quis dizer. Naquele dia, você me ofereceu só um lugar seco. Podia ter me deixado ali e ido embora, mas escolheu ficar, se envolver, mudar sua vida e a minha. Maurício segurou a mão dela. E foi a melhor escolha que fiz. Ela apertou os dedos dele. Então, se um dia alguém perguntar como começou nossa história, a resposta será sempre a mesma. Começou quando um homem que podia passar reto decidiu parar, abrir a porta do carro e provar que quando escolhemos enxergar a dor do outro, não salvamos só quem está na chuva, mas salvamos a nós mesmos também. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.